Fala galera que acompanha aqui o nosso canal, Francisco Campos, e o Pod Campos, né, que está aí crescendo cada dia mais. E essa semana a gente trouxe aí um compilado com os melhores momentos, né, do que aconteceu aí em todos esses episódios. Foram 9 no total. E a gente trouxe aí para vocês os melhores momentos aí nesse vídeo especial dessa semana. E semana que vem teremos um episódio inédito com um assunto bem interessante, né? Então não percam na próxima semana um episódio inédito. E acompanhe agora os principais cortes, os principais momentos, né, os melhores momentos aí dos episódios do Podcampos. Valeu. Né? Então, assim, diante do que você estudou, né, qual a sua análise sobre essa síndrome de saber tudo, né, e como isso contribui para a ansiedade e burnout? É muito interessante porque não sei se você já chegou nesse lugar de reflexão, né? Talvez sim. A sensação que eu tô tendo é que eu não tô falando algo muito inovador, eu só estou compilando aspectos da nossa experiência nesse planeta. Claro. Mas a sensação que me dá é que uma pessoa que está ali meio que refém, vamos colocar assim, dessa síndrome de saber tudo, é uma pessoa que perde um pouco da sua humanidade. Traz muita ideia de que pessoas, elas estão sendo treinadas para se tornar máquinas, sabe? Sei. E é maluco, honestamente, na minha percepção, de pensar que nós estamos perdendo a nossa humanidade ao parar de prestar atenção em outros aspectos da nossa experiência aqui na Terra. De que nós estamos tão focados na produtividade, no nosso checklist, que nós, por exemplo, não estamos conseguindo mais parar para poder prestar atenção em o nascer do sol e o pôr do sol. Ou pessoas que têm filhos, ele estar ali, ter um tempo de qualidade com os seus filhos, conhecê-los, né? Estamos nessa corrida para sempre conquistar mais, consumir mais, ao ponto de não conseguirmos estar a sós com os nossos próprios pensamentos. E esse é outro fenômeno, e isso é torturante. Para muitas pessoas é torturante estar sozinho quando a cabeça bate no travesseiro de noite, estar ali com seus próprios pensamentos. Isso é torturante. Então eu fico pensando assim nessa robotização do ser humano, quando a gente pensa nessa ideia de eu preciso saber tudo. Porque é uma falácia. Você não vai saber de tudo. Você não vai estar atualizado completamente. Você não tem energia para isso. Verdade. Nós temos limitações enquanto seres humanos. Então não tem como a gente pensar que um dia a gente vai ser, sei lá, um chat GPT da vida. Né? Até porque o próprio chat GPT ele precisa de uma base de dados para poder conseguir as informações. Exatamente. E nós temos a nossa base de dados, né? Ela está aqui no nosso corpo. E ela pode, e tem essa relação de evocação o tempo inteiro. Mas existe uma limitação física. Existe um desgaste, existe uma necessidade de sono, existe uma necessidade de ficar sozinho. Quando você tá ali com muita estimulação social. E aí por aí vai. Verdade. Olhando para frente, 2026, 2027, como você acha que a IA vai redesenhar a profissão de influencer digital? Assim, eu acho que a IA, ela vai trazer muito para os influencers de hoje em dia, mas essa questão de roteiro, de você seguir um padrão mais certo, voltado para o algoritmo deles, do que hoje em dia está alcançando mais pessoas, entendeu? Para você também não ficar num roteiro ali parado, sem ter um norte para onde você ir. Exatamente. Muito bem. Bianca, para a gente encerrar, você pode deixar uma mensagem inspiradora para os seus seguidores, o pessoal lá do TikTok, do Instagram, e claro, para os nossos inscritos aqui do YouTube, né, do Podcampus. Fique à vontade, pode olhar para a câmera e mandar sua mensagem. Gente, queria muito agradecer vocês e falar assim: tô pensando em abrir live, tô pensando em começar. Pensa não. Só começa. Só começa. Que é tudo bem feito ou indo de coração uma hora dá certo. Né? Eu confesso que no início eu até tinha um pouco de resistência de entrar nesse mundo, justamente por conta disso, porque o Photoshop sempre foi queridinho, hoje em dia são os filtros. Então as pessoas já antes já confundiam bastante o real com o irreal. E hoje acaba que é uma linha muito tênue, né? Então, essa questão de, mudou a expressão, muda a identidade é real. Então, quando eu vou realizar um design, a primeira coisa que eu faço é conversar com a pessoa.
é entender como ela se expressa, porque à medida que a gente vai conversando, a gente vai gesticulando, vai mudando a expressão, o jeito de falar, o tom de falar, a forma como ela chega lá no estúdio. Então, tudo isso influencia. E existem as tendências que acabam atrapalhando essa questão, porque as pessoas vão se perdendo e vão perdendo a identidade de acordo com a tendência. E hoje as tendências são lançadas muito rápido. Uma influenciadora lançou uma tendência hoje, amanhã já explodiu e todo mundo quer ficar igual. Só que a gente não foi criado em larga escala, nós somos indivíduos com individualidades, que é até redundante, Quando né? você entrou na faculdade, você sentiu aquele impacto, assim, porra, isso aqui é muito diferente do que já tinham falado? Ou realmente você gostou mesmo do que estava acontecendo ali? Meio que os dois. Tipo assim, é diferente, porque afinal de contas você tá saindo de por exemplo, do ensino médio e tá indo com um curso superior. Já é bem diferente. E também eu já esperava que tava por vir, né? Então, tipo assim, eu que já sabia. Certo. E em relação à faculdade que você hoje faz, né, a instituição, você acha que essa instituição oferece os recursos necessários para que você consiga, né, os estudantes consigam se interagir com o mundo hoje? Porque você sabe que hoje a transformação digital é muito evidente, principalmente na área de inteligência artificial. Você vê que foi um estouro muito grande a inteligência artificial nos últimos anos, né? Nos últimos meses, digamos assim. Você acha que a universidade, a instituição, oferece os recursos necessários para isso? Se eu for sincero aqui, eu acho que fica meio a meio. Ela possui os recursos, mas não possui o desenvolvimento certo. Se for analisar assim por cima, você consegue se desenvolver ali no ambiente. Mas você vai precisar se desenvolver mais por fora, porque é bem complicado lá dentro. Então, a universidade é para formar professor e formar pesquisador e pensar o país. E a pessoa que entrou na universidade pública ou entrou com o recurso do Enem, no segundo mês já está dentro da escola. Hoje, o professor fazer um estágio. Não, se eu entrei na Universidade de Brasília para fazer história, no segundo mês eu já tenho que estar durante aqueles 4 anos numa escola pública. O professor hoje não veio porque tirou uma boa. Já está lá. O professor quebrou o braço, teve um negócio, então vai passar 15 dias. Já está lá o assistente. Faz o seu estágio, já faz em 4 anos. Quando chegar no final do ano, no final dos 4 anos, olha a formação das pessoas. Então é preciso ter toda essa preocupação, que os outros países fazem. E a gente. Qual é o problema do Brasil? Eu sempre digo, nós temos assim, referendando até o Milor Fernandes, o Brasil tem um compromisso terrível com o atraso. Porque os outros países têm um compromisso com o avanço. Né? E você vê a China, na questão da pandemia e tudo rapidinho deu uma resposta. Mas nós temos sempre um compromisso com um atraso. Precisa se desenvolver. E a saída é a educação pública. Quem privatizou a educação pública e saúde está muito mal das pernas. Você lida com pressão alta, volume intenso e recursos limitados, não é verdade? Qual o maior gargalo de tempo e eficiência que a tecnologia precisa resolver no atendimento de pacientes hoje? PS, a emergência. Quando a gente fala de linha de pente voltado mais para urgência e emergência, que é a área, né, que eu atuo há esse tempo, a gente pensa muito na questão do primeiro atendimento, né, quando recebe aquele paciente. Antigamente a gente falava triagem de risco, né, hoje em dia a gente trabalha com um setor de acolhimento e classificação de risco. Então, receber esse paciente com a alta demanda que a gente encontra, querendo ou não, gera uma morosidade. Né? Às vezes você tem um profissional para fazer esse acolhimento desses pacientes que chegam. E a gente tem uma dificuldade não só do ponto de vista, aí a gente está pensando na tecnologia, mas na questão da quantidade de profissionais disponíveis, mas poderia ajudar, puxando para esse lado da IA, por exemplo, né, da inteligência artificial, seria um primeiro atendimento e identificar ali os primeiros sintomas do paciente, o que ele sente de início, para já gerar um direcionamento mais rápido, né, e ágil. Como a sua gestão age na introdução de ferramentas da transformação digital, né, como ferramentas de inteligência artificial,
né, softwares ali que auxiliam, né, nessa questão de marcação e tudo mais. Como sua gestão age para que as equipes gastem menos tempo, né, nessa burocracia da anotação? Então, a gente utiliza muito, dentro do próprio sistema, né, a maioria dos sistemas hoje de clínicas de estética, ela já tem ali dentro mesmo, uma forma da gente procurar, né, o que a gente quer dos clientes lá dentro. E a gente utiliza muito dessa forma, porque ali dentro eu consigo fazer uma abordagem mais assertiva, né, mais objetiva com o cliente, entender de fato quem é o cliente que eu vou precisar abordar, quem é o cliente, qual é o valor, ticket médio daquele cliente. Então, essa abordagem é muito importante durante todo o processo de seleção, mas tudo isso dentro de um objetivo no final do dia, como eu sempre digo. Por exemplo, tem dias que a clínica não tem. Todos os clientes desmarcaram, digamos assim. Hoje eu tenho todos os clientes, a agenda cheia. Mas quando a gente faz a confirmação de agenda, por exemplo, a gente acaba perdendo muito cliente, né? Os clientes muitas vezes não têm esse comprometimento com a gente. Então, o que a gente faz? Dentro do próprio sistema, a gente vai encontrar o que a gente precisa para aquele dia, para o dia seguinte, qual o ticket que a gente precisa alcançar naquele dia. Então, dentro do sistema, a gente encontra esse cliente. A gente faz ali uma captura dos clientes com ticket médio mais alto, né? Ou um cliente com uma dor diferente, um cliente que precisa de repente, de um Botox, fez o Botox há 6 meses, vamos captar esses clientes? Então, o sistema me entrega tudo isso. E a equipe precisa ter também essa noção, né? Essa expertise, né? Procurar dentro do sistema quem, de fato, eu preciso trazer no dia seguinte. Isso funciona muito bem, porque o que acontece? Muitas vezes o cliente, ele sabe que precisa fazer, mas ele não lembra, ele deixa para depois, acaba passando os dias e ele vai esquecendo que precisa marcar uma sobrancelha, precisa marcar um botox, precisa marcar um bioestimulador. Ele vai esquecendo de fato. Então, Me reinventei e criei a Tato de Amorial. E por que o artesanal? Porque com o artesanal, um trabalho feito a mãos, eu consigo entregar essa energia, né, todo esse cuidado que eu tinha na massagem para os produtos que eu faço. E o que o meu produto entrega que nenhum industrializado pode replicar. Cuidado, amor no que eu produzo, o fato de ser um produto que pode cuidar da pele, que pode fazer ali um momento de autocuidado, de bem-estar. Isso produtos industrializados não podem entregar. Sim, é um produto com uma duração menor, sim, mas é um produto que entrega o melhor cuidado e bem-estar para as pessoas. Maravilhoso, a inteligência artificial é maravilhosa, mas tem o problema das pessoas não saberem usar ela. Isso vendo com alunos, com profissionais, as pessoas, em vez de usar a inteligência artificial como nossa ferramenta de trabalho, as pessoas viram ferramenta da inteligência artificial. Tudo depender dela. E não é assim que funciona. É claro, eu uso, não tem como fugir, eu uso inteligência artificial, e não só inteligência artificial, outras tecnologias também, tecnologias básicas, mas não tem como fugir de nada disso. Mas tentar ensinar como usar essas tecnologias, não ser ferramenta delas. Você saber pegar um aparelho, e esse aparelho tem uma tecnologia mais avançada do que o último que você estava acostumado, ou que já era utilizado antes, você entender o manual desse aparelho, você abrir esse aparelho, você saber como que ele funciona, você saber, no nosso caso, como que ele faz cada aferição, como é que ele te entrega aqueles números, de onde vieram aqueles números. Gente, inteligência artificial, vamos botar um chat GPT, que é o que o pessoal mais usa, eu vou usar ele para estudo. Você não chega perguntando para ele, não é assim que funciona. É aprender a encher o banco de dados dele. Inteligência artificial é assim. Você precisa alimentar, encher o banco de dados, sempre com fontes confiáveis, claro,
mas enche o banco de dados para depois você construir suas dúvidas e você aproveitar também para estimular o seu cérebro. Você tirar uma dúvida, ele te responde, você tem que ter certeza dessa resposta. Então, o que você faz? Agora que você já filtrou melhor, você busca essa informação depois fora da inteligência artificial e começa a buscar em artigos, coisas do tipo, para ver se aquilo estava certo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Semana que vem tem mais um convidado especial falando sobre como a IA e a tecnologia transformou a sua carreira. Então fique com a gente, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios do Podcampus. Valeu!